por algumas experiências e outras, né, a gente até discorda de que o amor é essa coisa bela, né? Mas antes de iniciar essa live, eu também fiz uma busca rápida no Google. E se a gente colocar agora no Google o que é o amor, acreditem, aparece a mesma coisa. É uma emoção, um sentimento que leva a pessoa a desejar o bem a outra pessoa. E se o amor é tão simples assim, por que será que a gente complica tanto? E será que tem algum começo na nossa vida que a gente começa a complicar o que é o amor? E foi pensando nisso, né, que essa live foi surgindo e foi sendo construída. Então, eu quero, né, convidar, já convidei a Lana Dantas a entrar e ela vai se apresentar um pouco para a gente iniciar. É, eu agradeço o convite, né? Chegou em boa hora. Eu estava justamente pensando na importância de um tema pouco falado, na verdade, pelos psicólogos, né? Que é a base de todas as coisas, né? O amor, ele une, é tudo que une, né? E o amor é isso tudo mesmo. O amor, ele é paciência, ele é persistência, o amor é perdão, né? O amor é construção. Mas o amor também é liberdade. E muitas vezes o que está complicado não é o amor, são as pessoas. Por isso que falam às vezes do amor patológico, na verdade não existe amor doente. Doentes são as pessoas. O amor, ele é tudo isso mesmo que é tão maravilhoso, que constrói. E onde é que a gente conhece o amor, né? Onde é que a gente começa toda a história do amor? Quando eu falar agora, é bom a gente puxar essas reflexões para a nossa origem, como foi que a Sim. gente nasceu, em que contexto, né? Como é que estavam nossos pais. Segurança, tudo na natureza tem uma energia de pulsação, até o mar, né? O coração, que é a diástole e sístole, que é contração e soltar, né? Então a energia feminina é uma energia que guarda, que acolhe, que ensina o autocuidado, a preservação. A energia masculina é uma energia mais de ir para o mundo, de libertar, uma energia mais de. Não é necessariamente relacionada ao homem, muitos deles predominam essa energia. Todos nós temos as duas energias, mas predomina uma delas. Às vezes, né, um casal, pode ser até duas mulheres, dois homens, não importa. Importa que essas energias estejam em equilíbrio. Então, sim, voltando para o assunto do bebê. O bebê está ali no útero, está tudo muito confortável, mas você vê que a própria natureza acaba esse ciclo. Chega um momento que o bebê ele é meio que expulso da barriga. Ele tem que ir para o mundo. Chegou, esse ciclo terminou, né? Ele precisa ir para o mundo. A própria natureza é um ciclo que acabou e vai começar outro. Quando o bebê nasce, aí tem o primeiro amor, né? Que é o amor, deixa eu voltar aqui, o amor do filho pela mãe, né? Então ele só recebe. O bebê ele só recebe amor. Ele é aquela coisa toda. A gente está ali o certo, né? O comum, o ideal seria a mãe estar transbordando de amor, está muito bem em equilíbrio com ela mesma e aí ela está pronta para doar esse amor. E o bebê só recebe. Recebe cuidados, higiene, alimentação. E o que é que a leitura do bebê, aí até um ano e pouco, é uma leitura, ele praticamente ele se sente como se fosse uma continuação da mãe. Ele e a mãe é uma coisa só, numa simbiose. Então, Uhum. ele, para ele ali, ela é tudo. Ela dá tudo para ele. Eu não sei se vocês já começam a visualizar alguma coisa aí. Acho que tem alguns adultos que ainda estão um pouquinho nessa fase. Só receber, né? Eu quero arrumar ter uma mulher, ou a mulher mesmo pode precisar, não quero alguém que me dê tudo. Né? O bebê, ele Isso. espera tudo. Ele precisa, né? Ele está numa situação passiva que ele realmente tem que ser cuidado, De total né? dependência,
né? Com uma Total mãe. dependência, né? E aqui a gente não quer esgotar o assunto, né? Porque é um assunto extremamente importante, porque é a base da família, né? O amor é a base da família, né? E a gente pressupõe que esses pais eles estavam prontos para receber essa criança, né? Então a gente não quer esgotar o assunto, a gente quer trazer as análises, né? Como foi colocado na introdução. E esse amor é o amor porneia, né? Como os gregos falam, que é o amor da primeira fase, que é da criança pela mãe. Então, para ele, a mãe é tudo, né? A mãe supre ele de todas as coisas. Aquele olhar do bebê para a mãe, do olho, né? A gente vê muito isso em foto. Você vê que ali é uma relação de prazer intenso, de bem-estar, né? Muito grande. E aí vem esse é o amor porneia, né? Do bebê pela mãe. É um amor que só recebe. Recebe e depende da mãe, né? E tem o amor da mãe pelo bebê, que ela também tem que lembrar que, sim, ela é tudo para ele ali, ele depende dela, mas ele vai crescer. Também é uma Sim, fase. é uma fase. E tem algumas mulheres que, se você pergunta assim, qual é o seu momento agora? Você está quanto por cento mãe? Eu estou 100% mãe, estou 90% mãe. No primeiro momento é até natural que seja assim, mas isso é um papel, é uma função dela, né? Ela também é mulher, ela também é esposa ou, né, companheira, namorada que seja, mas ela também é mulher. Se ela fica 100% mãe, ela se desliga um pouco dessa mulher que ela também precisa ser, que é um papel, né? Então você veja que aí começa aí algumas questões que pode ter algum probleminha, né? Às vezes a criança vai crescendo e a mulher vai se perdendo a mãe vai se perdendo dessa mulher e a mulher vai morrendo, vai ficando só a mãe. Tem mulheres que são só mãe, a ponto de os filhos crescerem, às vezes acaso delas ficarem viúvas e elas não terem mais ninguém. Ela virou mãe e acabou o papel dela ali. Ela não tem mais mulher ali. É só mãe. Vive para os filhos. A gente conhece casos assim, né? Então é importante trazer essas análises, nesses questionamentos, né? Porque se eu fico muito mãe, até a libido baixa, né? Eu preciso manter essa mulher que se cuida, que tem o seu charme, que tem, né? Que além do leite, né? Ela também precisa, é um papel, uma função que uma hora mãe não é uma pessoa, é uma fase da vida dela. Aí vai dizer, não, vou ser mãe até o meu filho, até eu morrer. Sim, mas ele não vai depender de você, daqui a pouco ele vai para o mundo. E aí você tem a sua vida, né? Então você tem que ter essa consciência, a mulher enquanto mãe e mulher. E tem o segundo amor, que é o amor estorgê. É o segundo tipo de amor, né? Que é o amor do pai. O pai é extremamente importante, né? A mãe dá esse espaço, porque tem mãe que ela acolhe tanto, protege tanto, que ela não dá muito espaço para o pai ter aquela relação. Ela talvez nem perceba, seja uma ação inconsciente, né? Inconsciente, é. E aí o pai, esse amor do pai, que é a gente falando das duas polaridades, no feminino e masculino, o pai é comum a gente ver, às vezes, o pai, quando a criança começa a crescer, né? Ele leva para andar de bicicleta, ele leva no parque, ele joga para cima, e a mãe fica morrendo ali, ah, a menina vai cair. Né? Você vê que o pai, essa energia, a energia realmente, você vê claramente que a energia assim, vai, você consegue, né? Então, veja a importância dessas duas energias estar equilibradas em si. Aí Sim. pode ter alguma mãe aqui dizendo, não, mas eu criei meu filho só. Mas ela pode desenvolver as duas funções. Se E ela tem são uma. energias, né? São Assim, energias. a gente É. está falando no nível mais, assim, da energia do masculino e feminino, não muito a questão do gênero, né? Ser mulher, ser Não, não importa.
Interessante que uns dias atrás eu tive com uma moça muito jovem, ela com uns 20 anos, e ela dizendo, eu estou tão largada que eu estou parecendo um garoto, né? Hum, E eu falei, mas o que que você está passando, né? O que que está acontecendo? Ela falou, não, a situação dela era um tanto difícil. O pai dela tinha se suicidado e ela uhum. estava tendo muito conflito com a mãe e saiu de casa. Então, assim, ela estava numa energia masculina muito forte. Tipo, eu tenho que enfrentar essa situação. Ela não era nada fácil, ela era muito jovem, tendo que enfrentar uma situação muito difícil. Então, o masculino estava muito, essa energia masculina estava muito nela. Então ela dizia que só andava como uma princesinha e que tava, nunca mais se maquiou, nunca mais. Eu fiz para você ver. Aí eu comentei com ela essa questão das energias. Olha, essa energia ela é importante, mas tem que haver um equilíbrio. Não se esqueça de que você, como você mesmo disse, e a energia que predomina em nós é aquela que a gente fica confortável, a gente não faz nenhum esforço, a gente é naturalmente assim. Quando a gente está muito numa energia que não é a nossa predominância, fica cansativo para a gente, porque a gente está fazendo um esforço nela, Para entendeu? ficar naquilo, né? Para manter. E aí Uhum. não é físico, é algo que você se esforça demais, né, para ficar nisso. Veja que quando a gente às vezes está braba, a gente parece um homem, né? Eu preciso resolver isso, ó, quem falou isso comigo? A gente fica meio, né? Mas não é no sentido de gênero, essa energia mais agressiva. A gente costuma relacionar ela ao homem, mas na verdade é uma energia masculina. Como os homens também, se for criar uma criança sozinha, ou se a mãe não tiver ocupada, eles também podem limpar a criança, pode pegar uma madeira, dar de mamar, ele também, o homem também faz bolo, o homem também tem o feminino, ele pode fazer isso. E não tem nenhum problema, não tem nada de errado. Ele está exercitando as duas energias, né? E é bom que a gente tenha as duas em equilíbrio, né? Extremamente saudável, né? E aí, quando essa criança, a mãe deixa dar esse espaço e a criança percebe, né, que a mãe, além de amar a ele, ao bebê, né, a criança que vai crescendo, ele observa que a mãe ama outra pessoa, que, né, além deles dois ali, ele começa a desenvolver o amor pelos outros, o amor além dos dois ali. Veja como é importante, né, a participação de outra pessoa, né, na função da energia masculina. Então, se a minha mãe fica subentendido, né? Porque a criança, ela aprende, ela cinegrafa aos pais, né? Tudo que ela, o ambiente, a atmosfera que está ali, ela registra na memória dela. Aquilo vai dizer muito da cultura da família. Então, aquilo fica impregnada nela. Se ela vê que a mãe ama, tem uma boa relação com o pai, isso é muito rico para ela, né? Então ela vai entender que depois ela pode amar outras pessoas, irmãos também, pode amar aquele homem que é o pai. Isso vai se estendendo, né? Se ela permite isso, né? E o que que acontece em alguns casos? Eu estou falando do que é o ideal, mas também vou falar do que é o problema quando há, por exemplo, alienação parental, que antigamente nem se falava nesse assunto, né? De Uhum. mães que, seu pai não presta, seu pai isso e aquilo. Por mais que o pai não seja a melhor pessoa do mundo, mas é o pai e a criança ama naturalmente, né? Então tem que ter muito cuidado nessa parte, porque fica registrado, tem que ter muito cuidado mesmo, porque fica registrado. Então ela pode crescer com a concepção de que todos os homens são assim, todos os homens não prestam. Olha o que tem em clínica de mulheres com essa frase, todos os homens não prestam, né? E não é verdade. E não sabe às vezes da onde começou isso, Essa né? crença, né, de que o homem não presta, ou de que o amor não é possível, que não existe o amor, Porque não né? Essa, conheceu em casa, né? essa crença é Então, muito que não existe o amor, ou eu não mereço ser amada, né? Porque às vezes uhum. a pessoa sabe que o amor existe, mas acha que não é para ela aquele amor, né? O amor genuíno.
E o que é que acontece às vezes? Às vezes, essa mãe também, ela não estava madura o suficiente. Porque nós temos uma criança dentro de nós, a criança que fomos um dia. Quando eu entrei na psicologia, que eu comecei a ouvir isso, eu achava muito estranho. Eu dizia assim, como assim? Falavam-se muito, né, na cura da criança ferida, na cura da criança. Eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho... Mas aí a gente vai ver que alguns conflitos que a gente viu dos pais, se a gente fizesse uma retrospectiva, fechar os olhos, ou tentar lembrar, será que eu tive? O que eu vi dos meus pais na infância? A gente vai achar muita coisa. Vai achar muita coisa. E a gente, É. inconscientemente, aquele modelo ali, a gente vai buscar na vida a dois quando cresce. Por isso que esse cenário da família é a base de tudo. E o amor tem que estar por ali, né? Então, voltando, se essa mãe é uma mãe madura, ela vai deixar esse espaço para esse amor do pai. A criança está assistindo ali, né? Ela aprende muito não só pelo que falam para ela, mas pelo que ela vê do ambiente. O tom de voz, o olhar, se tem carinho, se não tem, se tem dependência, né? E tudo isso vai refletir, vai ficar lá no inconsciente dela. E quando ela for para a vida de relacionamentos, é essa base que ela tem para ir para o mundo, né? Tem questões também de mães que criam uma certa dependência. Tem mães que falam assim: ah, eu tive meu filho para me fazer companhia. Sim, Eu tive meu filho para não ficar sozinha, né? Dependendo do caso, eu não queria ser uma pessoa só e tive. Tem pessoas que têm filhos pensando no futuro, deles ajudarem eles quando eles estiverem velhos. Tem gente que fala até assim: hoje eu vou investir em você, mas no futuro você vai ter que me dar de volta. isso, Isso não é essa troca. amor. Isso não é amor. O amor, ele doa. Eu te dou porque eu te dou, né? E que você cresça e vá para a vida, né? Porque a função de mãe é uma função. Chega uma hora que ela acaba da mesma forma que a criança passou pela gestação e foi expulsa do corpo, né? Parece coisa meio, mas você vê que o corpo foi para fora. Vai, pô, senão a mãe ou o bebê morre, ou senão os dois morrem. É necessário que saia. É a fase, é o ciclo que acabou. E aí vamos supor que correu tudo bem, a mãe permitiu esse amor, né? Do pai também dela conhecer, e aí esse amor vai se estender para outras pessoas, os irmãos, né? Essa questão do amor, né? Uma pessoa comentou, amor não cobra mesmo. Se eu estou Isso, cobrando, é barganha, é negócio, não é amor. Ainda mais amor do exatamente. Ainda mais amor de mãe, amor de pai, né? Só que o pai tem essa dinâmica de querer levar o filho para o mundo, né? Olha, você vai, você consegue. Então, assim, a Uhum. gente tem que ter cuidado com a questão da dependência, né? Porque tem mães que falam assim: eu te dou tudo. Eu sou ótima mãe, eu te dou tudo. E lá fora o mundo é muito perigoso. É que tem que ter cuidado com isso também, porque senão você cria um ser humano inseguro. É em Isso, casa que ele aprende a ter, se essas duas energias, do masculino e do feminino, e se os pais estão é, amadurecidos, porque às vezes eles têm a idade de ter adulto, mas emocionalmente não são. Mas se eles são, o filho vai crescer com segurança para o mundo. Se eles não são, eles criam uma relação de dependência. O filho cresce e chega à adolescência, né? Que depois a gente vai falar muito mais sobre a adolescência. sim. E aí ele não está preparado para a vida a dois no mundo, né? Mas vamos voltar aqui também mais uma questão do amor eros, né? O amor eros, tem gente que fala assim, tem gente que confunde a sexualidade com o amor, mas o amor eros, ele é uma porta para um amor maior, né? Ele é o desejo, só que eu não vou adentrar muito aí. Eu vou ainda olhar da perspectiva da criança. A criança, enquanto criança,
a atenção dela é voltada para os pais. Ela pode brincar, mas o foco dela ainda é os pais. Quando ela vai crescendo, que ela já conheceu o pai, né, o amor do pai, vamos supor que está tudo ali equilibrado, ele começa a ter as amizades e vai chegando à adolescência, Sim. né? Que eu vou falar mais superficialmente na próxima live, a gente vai falar mais profundamente sobre a adolescência. Quando ele vai chegando à adolescência, ele olha para os pais e começa a ver os pais diferentes. O pai não é só pai, a mãe não é só mãe. É um homem e uma mulher. Eles Uhum. se namoram. Ele começa a perceber, entender como foi que a situação toda, como foi que ele passou a existir. Sai daquela nuvem de fantasia, né, de criança, não só de fantasia, mas de não saber mesmo, né? E começa a entender que ali houve sexualidade, porque ele vai chegando, os hormônios começam a falar mais altos neles, né? E as próprias amizades lá fora, os interesses, as paqueras, né, começam a surgir. E aí ele começa a ver o pai e a mãe como homem e mulher. E é bom que seja assim. Se ele for uma criança bem criada, ele vai desenvolver essa percepção, entendeu? E não ver só a mãe como mãe, né? Aquela que supre tudo, não. Ali, aí nessa fase aí, ele já está tomando conta de si, já desenvolveu esse amor que é o feminino dá, né? Que é o autocuidado, a autopreservação. Nessa idade aí ele já toma banho, já se cuida, né? Já pensa no amanhã um pouco mais, né? E do ponto do pai também, ele já tem mais coragem para ir para o mundo, né? E uma coisa que eu quero falar que é a parte é que antes de Freud não existia adolescência, quer dizer, existia, mas ninguém se falava, né? Sim. Já pensou como era antigamente? As meninas, quando menstruavam, já estava pronto para namorar e casar. E os E ter meninos iam filho. ter filho, era o futuro. Era nem uma questão de amor, assim, do prazer mesmo. Era É, foco em reação, né? Vamos criar, vamos procriar aqui. era um. A vida era isso, né? Era casar, ter filhos e da adolescência, que era adolescência, mas ninguém falava, já menstruou, já está pronta para namorar e casar e ter filhos. E o coitado do menino também tinha que trabalhar, né? Aí isso era o quê? Por volta aí dos 15, 16 anos, 17, né? Dos 15 para cima já começava essa fase de uma busca de casamento, de trabalho, né? Olha a idade, de 15 anos. Aí veio a era industrial e as pessoas começaram os pais começaram a querer dar um pouco mais de conforto aos filhos, né? Estudos. Tem até um filme com a Julia Roberts, O Sorriso de Mona Lisa, né, que eu comentei, que as mulheres eram preparadas para o casamento. Elas iam para a escola para serem preparadas para o casamento, para servir ao homem. Que é um absurdo, né? Não era para elas próprias, era para o casamento. Porque o ápice da vida de uma mulher é casar, né? Apesar da gente estar E desconstruindo isso atualmente, ainda tem muito disso, né? Assim, sim, infelizmente. Infelizmente. é importante, mas não é tudo na vida. É importante para quem quer isso como a principal coisa da vida. É importante, não deixa de ser, mas não é a principal função de uma mulher, né? A gente tem muitas funções, inclusive para ser o amor da própria vida, né? Porque quando a gente pergunta assim para alguém, qual é o maior amor da sua vida? As pessoas pensam, minha mãe, meu pai, meu filho. O Não amor se colocam. Se você não ama a si mesmo, você não está pronto para ter filhos. Não está pronto para namorar, para casar. Não está pronto. Você vai dar o quê para o outro? E como é esse amor por si mesmo, né? O amor por si mesmo é você alimentar o mundo para você, o que você gosta. Se você ainda não sabe, é muito jovem, você vai buscando, vai pesquisando, vai questionando, vai estudando e vai construindo um mundo que você gosta, né? Seja aí uma profissão, graças a Deus hoje a gente tem
uma quantidade, um número infinito de possibilidades, de cursos, né? De profissões, de lugares para morar, né? Eu que o diga que estava aí no Nordeste, agora eu estou aqui no Sul, né? Então, assim, o mundo é vasto e é abundante, né? Então, esse amor que a gente tem por si, por nós mesmos, é ele que nos preenche, nos alimenta e nos faz feliz. A gente tem que aprender a gostar de estar com a gente mesmo, a ter o nosso ambiente. Quando você gosta de si mesmo, você fica bem sozinha. E você fica bem com os outros. Quem está perto quer estar perto, porque é legal estar com você. Porque é legal, porque você é legal. Porque sua energia é boa, né? Então a gente tem que alimentar quem a gente tem que ser muito honesto, buscar essa honestidade com a gente mesmo, né? Que aí você, cultivando esse amor próprio, você tem ele para dar para os outros e principalmente para o seu filho. Seu filho vai ver uma mulher feliz. Ele vai ver uma mulher feliz, uma mulher inteira, uma mulher que é mãe, mas que é mulher, tem momentos de sensualidade, de beleza, né? De charme, de concentração, de estudo. E tem momentos que ela vai cozinhar, ela está em casa de boa, como diz a história, assanhada. Faz Uhum. parte desses papéis, né? Então, a gente executa vários papéis, não só uma única função. Se a gente fica preso a uma única função, como por exemplo de mãe, a gente adoece. Porque se aquele filho, Deus livre dele falecer, né, ou se aquele marido, que a gente vê em tantos casos aí de clínica, né, se aquele marido morre, como é que vai ser a minha vida? Se a minha vida é toda voltada para isso? A gente tem que estar em equilíbrio com todas essas áreas da vida, né? E aí, voltando ao assunto do adolescente, hoje como é que está a vida de adolescente? Eles vão estudar. Os pais hoje estão dando condições melhores para os filhos, mas tão melhores e tão melhores que os filhos estão estudando. Alguns pais que podem dão um carro, outros pais dão cama de casal, né, para pôr no quarto, até para namorar. E os filhos vão pensar assim: para que eu vou sair? Isso aqui tá tão bom, né? Os pais estão tendo dificuldade de deixar os filhos começar do zero como eles começaram, né? Às vezes com alguma ajuda, mas muito menos ajuda do que os filhos têm hoje, não é verdade? Então, por isso que a fase da adolescência hoje está chegando aos 30. A gente vê muito jovem na casa, beirando aí os 30, se não nos 30, tem deles até com 40. Eu ia falar até os 40, quem Na barra sabe? da saia da mãe, né? Tem mãe que o filho já mora sozinho, ela fala: traga as roupas para mim lavar. Não, deixa ele lá, deixa tudo sujo lá, deixa lá, né? Eu falo por mim também, que meu filho está com 28 anos, e tem que deixar eles se virarem, porque como é que eles vão crescer? Tem que deixar, né? Os filhos, essa coisa do pai, vai filho, de bicicleta, vai, é um exercício, é um treino para a vida, vai, você consegue. Agora imagine aqueles pais que diretamente ou indiretamente diz para os filhos: ninguém cuida de você melhor do que eu, ou você não tem lá fora a segurança que você tem em casa. Vai colocando isso. Você não pode confiar em ninguém, né? Ninguém. Tem pais que alimentam a questão da amizade como se fosse algo ruim, né? Você E não tem quem amigos é esses seus verdadeiros. amigos? Como se ele não tivesse capacidade de discernir quem é bom ou não. Então, assim, a gente tem que dar esse voto de confiança para os filhos. Senão eles vão ser dependentes. E aí eles vão, um dia que, ou eles não saem de casa, ou quando saem de casa, eles procuram uma mãe. Uma mulher mãe, que continue dando tudo para ele. Sustentando, Dando sustentando isso, tudo. né? É. Dando tudo para eles, né? Por isso que a idade cronológica muitas vezes não bate com a idade emocional. Tem muitos adultos com atitude de criança, né?
E a gente fica assim, às vezes, chocado. Meu Deus, essa pessoa não percebeu. Tem adultos, às vezes, que choram e falam, "Ah, minha mãe", aí é a criança ferida, né? Minha mãe não gostava de mim. O meu pai, alguma coisa que o pai disse que eu não tinha capacidade, que eu não conseguia, né? Essa frase "você não pode", a gente tem que ter cuidado, né? Porque dependendo de como é dito, a gente cresce com essa frase, "você não pode", "você não consegue", né? Ô, Lana, trazendo um Hum, pouco, né? Assim, lógico que a gente está falando aqui de uma forma ideal da clínica, né? Num olhar bem hum. assim, sistemático mesmo. Mas a gente sabe que enquanto mãe, enquanto pai, eles foram um dia criança, eles têm as inquietações e frustrações dele, que inconscientemente ele acaba passando para o filho, para a filha, enfim, às vezes não é uma questão de culpa, é uma questão de que faz, né? Não É, se pensa, não se vai à consciência para pensar, poxa, será que isso faz bem? É uma coisa tão no automático, porque aprendeu assim e se escuta isso, muito isso, né? Aí eu aprendi assim, deu certo, eu tô um homem que tô, então você também vai ser assim, sabe? E aí vai passando por geração, sem ter essa quebra, de dizer, não, tem algo que não tá legal aqui, é, né? É muito inconsciente isso, até a constelação familiar, ela traz essa questão da energia mesmo da família, e mostra como algumas coisas, né, não fluem, né, por conta disso mesmo, e geram essas crianças feridas, né, em adultos, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, o que é essa criança ferida que você tanto está falando para a é. gente? Por exemplo, uma mãe que ela não. A mãe adulta, supostamente Uhum. adulta, ela nasceu num núcleo familiar onde ela não se sentiu devidamente amada. Às vezes ela foi, mas ela não, na percepção dela, ela não foi o suficiente. Ou às vezes ela não foi mesmo. Às vezes acontece dela não foi mesmo. Porque uma coisa é o que acontece, outra coisa é a percepção da gente em relação ao que acontece. Isso é o que confunde o amor, tá, gente? Por exemplo, tem um caso de uma menina que ela se sentia, ela tinha uma sensação muito grande de abandono. E a mãe dela cuidava muito bem dela, só que a mãe dela saía para trabalhar. E ela ficava com a avó. Quer dizer, não era abandono, né? Mas tinha outras questões na história. Eu achei muito interessante a história que ela contou pelo seguinte. Ela era uma menina que boazinha, né? E numa família que tinha poucas crianças. E aí, ela foi para uma casa de praia com a família e tinha um apartamentozinho, uma kitnet que era perto da praia e tinha uma outra casa maior onde foram 3 carros da família, tá? Tinha uma casa maior onde estava a maior parte das pessoas e ela ficava com a mãe, né, e o pai nessa kitnet e hora à noite ia dormir nessa casa maior. E tinha um coleguinha dela que ela gostava muito e o futuro marido da tia, né, o noivo da tia dela que estava namorando e tinha esse irmãozinho de 9 anos. E ela na história tinha 6, 7 anos. E aí ela queria estar brincando com ele o tempo todo e teve um momento que ficou de noite e ela falou assim, não, eles vão dormir na casa e o menininho na outra casa. Aí quando ela acordou, ela foi dormir numa casa e acordou na outra. Ela achou estranho. Quando acordou, fez, mãe, mas eu não tinha ido dormir, né? Acordei numa outra casa. É estranho para criança isso, né? Aí o Isso. que ocorreu? A avó dela, que ela ficava com a avó durante a semana, e a tia, que era noiva desse rapaz, saíram com eles de carro e o menininho. Não, o menininho não estava, saíram com eles de carro e houve um acidente e o rapaz morreu, que era o futuro tio dela, né? E o menininho, que era irmão dele, de 9 anos, não sabia ainda que o irmão tinha morrido no acidente de carro. E a avó dela e a tia se machucou feio. Se machucou feio. Só que aí o que a mãe dela fez? A mãe dela, quando ela acordou, chamou ela para o banheiro e falou assim: Olha, filha, se abaixou, falou bem direitinho com ela. Olha, filha, houve um acidente, tio Fulaninho morreu. Né? Se você quiser chorar, chore aqui. Agora não chore na frente do seu coleguinha, não, porque ele ainda não sabe, ainda está esperando a família vir para contar para ele que o irmão mais velho morreu, né? Então, e a sua tia machucou a garganta
e a sua avó machucou a testa, mas também. Aí ela chorou lá com a mãe no banheiro, ela falou, pode deixar, mãe, para não chorar na frente do menininho, aí pode deixar. Quando ela voltou, e teve o enterro e tudo mais, ela ficou uns dias sem ver a avó e a tia, né? Porque elas estavam ainda se recuperando do acidente. Só que o que acontece? Ela começou a sentir saudade, né? Ela convivia com elas, ficava direto com elas. Aí uma outra tia foi e levou ela para ver. Quando ela chegou lá para ver a avó e a tia, ela ficou chocada, chocada, porque ela achava que tinha sido um cortezinho, um arranhãozinho. Mas Sim. elas ficaram muito machucadas, o acidente tinha sido muito feio. A tia estava toda enfaixada, a avó tinha tido pegou vários pontos. E sabe qual foi o que ficou registrado? Ela hoje é adulta contando, viu? Sabe qual foi o que ficou registrado nela? Que ela não O podia quê? confiar na mãe. Nossa, A mãe disse que não tinha sido só um machucadinho que elas estavam melhorando. Então, sim. ela não. Só que ela não lembrava mais disso. Ela lembrava que tinha acontecido a morte desse rapaz. E ela foi entrando na adolescência sem confiar na mãe. Quando a mãe chegava para conversar com ela uma coisa mais séria, ela dizia: lá vem pancada, vai sobrar para mim. Ela já imaginava que vinha uma dor depois. E ela não sabia o porquê. Com o tempo, ela passou a beber muito, começou a viver de balada, de álcool, muito álcool. E ela tinha essa dor dentro dela, ela não se dava bem com a mãe, ela não confiava na mãe. E ela não sabia por quê, a mãe fazia tudo por ela. Ela disse que ela não conseguiria falar melhor para uma criança do que a mãe dela falou. Mas o que ficou entendido dentro dela? Entendeu? A mãe dela não teve nenhuma intenção de machucar, nada. Falou mal. Foi tão A forma delicada que. que ela interpretou, né? Assim, achou que É, era algo bem pequeno e quando viu, não era. Achou que a mãe tinha mentido para ela, né? exatamente. Quer dizer, a mãe encobriu para ela não ficar, mas não teve jeito. Por quê? Aí que ela. Isso ela só veio descobrir em terapia. Que as pessoas acham que está tudo resolvido, mas não está. Tem muito nozinho lá atrás que reflete na vida de hoje. Isso. Depois que ela descobriu isso, acabou a história dela com álcool. Acabou. Não, Ela conseguiu. Porque você se liberta de uma dor. Agora ela chorou, ela resgatou aquela dor daquela criança. Isso não é uma coisa só racional. Ela teve que voltar, fechar os olhos, pensando naquele dia que ela chegou na calçada, entrou o portão e viu a avó dela daquele jeito. Ela ama demais a avó e a tia, né? E ela passava a semana com elas, enquanto a mãe ia trabalhar. Então aquilo foi um choque para ela. Só que na mente dela, a gente na vida racional vai acontecendo novas coisas, novos acontecimentos e a memória vão ficando lá para baixo. Porque o cérebro ele é plástico. O cérebro ele funciona o seguinte: vamos supor que você vai trabalhar nessa mesa. O que você usa no dia a dia, você bota bem próximo a você. O que você não usa, você guarda no armário. O cérebro ele faz a mesma coisa. Aquilo que não está no seu dia a dia ali, vai ficando sobreposto, né? Vai ficando distante da sua memória atual. Mas sim. tá lá e dói. E dói, né? Então a criança ferida é isso aí. Às vezes tem uma dor, alguma coisa dos nossos pais, ausência, né, de pai. Porque o pai, ele tem uma maneira diferente de amar. O pai, às vezes, ele está viajando, mas não quer dizer que ele não te ame. É um amor internalizado. O amor de mãe também deve ser assim. Só que a mãe tem aquela coisa do proteger, né? Você vê isso até nos bichos, né? Vai mexer com o filho da onça, né? É, Então ali o bicho fica bravo. Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Tem muita coisa da criança, muitas crianças que não sentem que foi amado o suficiente, ela fica com a autoestima lá embaixo. Lá embaixo. E aí, quando ela vai para a vida 2, ela sempre acha que é culpada, e ela não é culpada. Na terapia, uma das coisas que trabalha muito é a questão da culpa. Ela acha que é isso. culpada. E aí ela vai para uma vida 2, acabando se envolvendo com uma pessoa que não dá valor a ela, como se ela quisesse conquistar aquele amor que não teve, entendeu? Então, Uhum. assim, é muito emaranhado, né? Que se usa muito essa palavra na constelação familiar. Eu gosto muito, porque a família é a base, é da onde a gente sai, né, para o mundo. Se está bem Uhum. estruturado, você vai ter amigos,
você vai se relacionar bem na empresa que você trabalha, você vai ter uma boa relação de colaborador com o chefe, mas você vê que muita gente que tem atrito com o chefe, muitas vezes é a questão do pai e mãe ali que não foi bem resolvida. Então, Se são pega muito, questões. né? Pessoas com problema no relacionamento de trabalho e falam, nossa, eu já estou no meu 10º emprego e a mesma coisa, né? Não enxerga o, vamos dizer, o óbvio, né? Que às vezes é nessa relação mesmo de pai e mãe que não ama mesmo, ou tem aquela rivalidade, aquela criança ferida que sabe que está ali, mas não quer curar, que também tem isso, tá? Às vezes a gente sabe o que é a nossa criança ferida, mas a gente não consegue acessar porque dói muito, né? Não é É, fácil também acessar a quando a criança gente ferida. sente uma dor de cabeça, a gente quer logo tomar um remédio para se ver livre da dor, né? Mas a dor, às vezes, ela vem para você ressignificar ela, né? A dor, ela vem para dizer, olha, tem um ponto ali que está mal resolvido dentro de você, vamos resolver? Mas o que que a gente faz? A gente foge. Tem gente que vai para o álcool, tem gente que vai para a droga, tem gente que vai para, né? E falando em droga, né? Eu estava nos meus estudos, eu vejo que muitas vezes a questão de filhos dependentes, inclusive químicos, foi porque Uhum. teve uma mãe codependente. Para existir o filho dependente, teve alguém que construiu que dentro daquele contexto, porque é o seguinte, a gente tem a questão das nossas máscaras, né? Tem mulher que se identifica tanto com o papel de mãe e fala, eu sou mãe, quer ser mãe para sempre, que não solta esse filho para o mundo. Vai, filho, 18, 20 anos, ó, vai trabalhar, vai para a tua vida, de preferência, se você pudesse mudar, ótimo, que seria o ideal. Porque esse excesso de convívio acomoda, entendeu? Esse excesso de convívio cria um tipo de dependência, né? Tem pais que os filhos vão para o mundo ou se relacionam, engravidam, vamos supor, e o vô e a avó vai criar o neto. Aí, mais uma vez, essa criança, esse filho, porque é o seguinte, meu filho cresceu, cumpri com a minha função de mãe e de pai. Se precisar de mim de vez em quando, eu dou um suporte. Mas não diariamente. Você comeu? Tem mãe que liga, você comeu? Você está dormindo bem, né? Você fica ali, não, deixa ele se virar. Como é que ele vai aprender a ser adulto? Se toda hora eu tô com a colherinha, ó, a comidinha, né? Não pode. Então, essa relação de dependência, que às vezes o filho cresce como um doente, de tão Uhum. impregnado aquela estrutura. Não, você não consegue ir lá fora. Você sem mim, você adoece. Tem mãe que sem perceber, ela às vezes não fala com isso, ela não faz isso por maldade, mas é uma necessidade da criança que dela, ela tipo assim, como ela não teve, ela projeta isso pro filho, entendeu? Uhum. Ela, ela cuida demais, ela protege demais. Né? Tem uma música do Erasmo Carlos que ele fala que proteção demais desprotege. E é verdade, porque desprepara para a vida. Né? Fica um adultocente eterno. Sim. Né? Então, assim, eu não sei se a gente está na hora, né? Acho que já passou tão rápido. Foi. É um assunto que envolve, né? Extenso, né? E é Extenso. extenso. Não tem como falar tudo em uma hora, Uhum. assim. É um Mas assunto muito. eu reforço muito a importância desse auto-amor, tá? Desse Sim. amor, desse zelo, desse cuidado com a gente, né? Com as energias masculinas e femininas em nós, que a gente tem que ter cuidado do equilíbrio. Quando a gente precisar ir à luta, a gente ter essa energia masculina e coragem para enfrentar e resolver. Eu dou muito valor a mulheres que saem desses limites que colocaram para elas. Eu vibro muito com as mulheres que fazem isso, né? Mas também lembrando da maquiagem, do charme, de viver o feminino nela, né? Porque é maravilhoso, né? É maravilhoso ter esses dois lados. E também para ter isso para poder dar para o companheiro, para o filho, para que todos cresçam de uma forma
equilibrado e saudável, né? Eu acho que hoje a gente fez aí uma boa introdução do que o amor não é só beijinhos e abraços, mas é firmeza muitas vezes, né? É distância algumas vezes, liberdade, o amor não prende, tá? O amor é liberdade também. Se eu quero o bem do outro, eu tenho que soltar, né? Verdade. A águia, ela empurra o filhote no abismo, tipo, voa. Ela não fica Boa. ali segurando. Não, voa. Como é que ele vai aprender a voar, né? Então, os filhos são para o mundo e é assim que a gente tem que prepará-los, né? O amor começa aí, né? Isso. E assim, a questão do amor, né? Que o amor não é um conceito, né? Não é aquela música que a gente escuta, o amor é lindo, é o que faz bem. Não, o amor é realmente uma construção, né? É Hum, uma construção, uma desconstrução o tempo todo, né? Mas a gente sempre buscando esse equilíbrio dessa energia do masculino e feminino. É sempre a gente se colocando em questionamento, assim, o que é que será que está refletindo, o que é que será que o outro está entendendo, né? O que é que será que eu estou transmitindo? Porque hum, assim, quando você falou da criança ferida, né? Às vezes a mãe nem liga, né? Quer que o filho cresça e para de perguntar se ele está comendo ou não, se está bem ou não. Mas o filho adulto acha que a mãe já não gosta mais dele, entra em conflito. E é o filho, que não é mais criança, vamos dizer assim, tá adulto, entender também, né, o que é o amor a partir dali e se ir desligando e se ressignificando. Acho que o amor é isso, é ressignificar o tempo todo, né? Você tá ali criança, considera o amor uma coisa. Chega na fase adulta, você vai aprendendo que o amor dá de outras formas. E eu acho que é importante sempre estar nesse processo, né? Para a gente não engessar o amor de uma forma e acabar entrando em conflito, né? Assim, para o resto da vida. respeitar as fases, porque se teve o bebê, o bebê na barriga, você vê que a barriga, o corpo põe ele para fora. Depois vem a adolescência, você vê que são ciclos. A gente tem que respeitar esses ciclos. Porque se a gente quer transformar o filho de 30 anos no bebê, aí é doença, ele vai ficar com a cabeça ruim. A própria mãe já não está com a cabeça boa para chegar a esse ponto, né? Então, assim, é pro mundo mesmo. E depois os coroas vão ficar só em casa, ficar de boa, né? Namorar, viajar, né? Sim, Que a vida continua. E tem muita vida pela frente. Aí na com próxima certeza. live a gente pode falar mais sobre adolescência, né? As questões da adolescência. E como é esse amor, né, na adolescência. Um amor meio rebelde, né? Sim, gente, é importante avisar que aqui é a primeira sessão, tá? Uhum. Eu vi que vocês participaram muito, gostei, estava lendo aqui. Realmente é isso mesmo que vocês estavam comentando sobre a questão da criança ferida, que tem adultos ainda com a criança ferida, mas que o importante é sempre tomar esse amor próprio, essa autonomia, né? E ressignificar. Aqui é a primeira sessão, no próximo sábado será a segunda, ao total são três. E o próximo encontro será sobre o amor na fase adulta, já, né? Trazendo novos questionamentos, como é que a gente vai reestruturando, né, essa questão do amor. Tanto é que a frase é eu cresci e o amor com isso, né? Porque a gente traz muitos estigmas na vida adulta, até o ponto de a gente nem acreditar mais no amor. Tanto é que uma das perguntas que eu botei hoje, o que significa o amor, algo parecido nos stories, alguém respondeu, é uma farsa. Aí eu fiz, nossa, daí já está com alguns questionamentos do que seria o amor. Para ela seria uma face. Então, assim, a gente vai trazer um pouco disso, né? E hoje mesmo foi uma coisa bem introdutória, né? Trazendo umas reflexões sobre a nossa infância, do que a gente sabe, do que a gente aprende o que é o amor e, na verdade, como é que vai sendo construído isso. Então, assim, foi bastante legal, viu, Lana? Obrigada por ter participado aqui. Nada, eu é que agradeço, né? Uma forma também de falar em algo tão importante no momento que a gente está muito em casa, né? E muito em contato mais com os familiares, né? E muitos conflitos também, né? Então, o que que é o amor nessa hora? O amor é paciência, é saber o papel de cada um dentro desse lar, dentro desse sistema, né? A função de cada um, a fase de cada um, que são momentos diferentes da vida, né? E lembrando sempre que marido e mulher, namorado, né, namorada, eles estão na mesma
mesmo patamar, né? Filho, mãe assim e pai, né? Porque os pais vieram primeiro. E nunca deixar que os filhos também façam um papel de pais. Porque tem mãe que ainda está com a criança mal resolvida dentro dela e fica toda mimimi. E o filho, a filha, vai cuidar desse pai como se fosse ele fosse o pai da história. Né? Isso. Então, essas inversões de papéis, né, já dá uma sinalização de que tem alguma coisa errada, né, que vai Uhum. trazer sofrimento ali para aquele núcleo. É muito importante mesmo ter falado isso, né? Porque às vezes acontece essa inversão, para você ver que são papéis, não é questão de eu, Eline, sou mulher e aí eu sou mãe, não é isso. Eu posso ser a filha, né? E meu filho ser a minha Na mãe. verdade, nós seremos filhas, esposa, chefe, dependendo, né? Autônoma, profissional, né? Então, são vários papéis, várias funções. Mas o bom é que a gente faça um pouco de cada e não seja só uma. E se essa uma acabar? Se o filho vai embora para outro país, morre, sei lá, e aí? Acabou a vida? Não. É muito mais amplo, né? Por isso que tem que desenvolver o amor próprio. Se você ama a si mesmo, você sabe o que é o amor. Né? Se você se cuida, se você se zela, se você se conserva, nutre com músicas, com coisas boas, as coisas que você gosta, você está cheio de saúde e com amor para dar. Mas se você não nutre isso, se você espera sempre dos outros, você é como se fosse um pedinte. Né? Eu falo sempre isso. É como se fosse um pedinte, por favor, me dê atenção, me dê amor, me diga que me ama de cada 5 minutos, para que isso? Se eu Sim, tenho esse auto-amor, eu gosto, eu gostaria que o outro estivesse próximo, mas se não tiver, eu não vou morrer por isso. Esse é o verdadeiro amor, o primeiro amor por si mesmo. Aí você não é metade, você é inteira. Né? verdade. E o outro apenas soma, ou como costumam dizer, vem para transbordar, né? O que eu já E tenho. porque é legal estar junto, porque é bom, né? Então é por Ai, aí. muito obrigada, tá, pessoal? Tô vendo o pessoal já se Eu despedindo. agradeço também a presença de Boa todos. noite. Ótimo sábado. Quem for curtir ainda esse finalzinho de noite. Um beijão, Ana. Um beijão, pessoal. Beijo, beijo. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.